10 horas e 27 minutos. 10 e 27. Quem está conosco agora, sempre aqui aos sábados, porque é sábado, né? Antes era porque era quinta, agora porque é sábado. E para esse meu amigo pode ser porque é segunda, porque é terça, porque é quarta, vai ser sempre bem-vindo. Meu amigo Edgar Miguel. Edgar, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meus amigos, todos vocês aí da rádio, que eu estou saudoso de vê-los pessoalmente. Pinguim acabou de dizer o mesmo disso sobre você. Saudades de Opa, ver aqui Edgar Miguel. eu também, viu? Tenho certeza. Bom, Edgar, como a gente tem feito aos sábados, quem começa te provocando é o rapaz que está aqui ao meu lado, chama Éden Duarte. Bom dia, Ele tá ficando Edgar. bom nisso, hein? Eu tô ficando bom nisso. Provocações com Edgar Miguel. Já Muito que bom. nós conversamos bastante a respeito da questão da mente nesses Uhum. últimos temas. E hoje eu gostaria de trazer um assunto com você que foge um pouco do que nós tratamos, mas que também trabalha mais do pé no chão, mais o profissional. Eu esses dias Legal. acompanhei uma live sua com o Renan e você começou falando sobre um assunto que agora eu vou falar um palavrão, que é em inglês, chamado soft skills, que seria as Uhum. competências, né? Então agora eu vou fazer uma consulta com o Edgar Miguel. Agora é o consultor Edgar Miguel que vai conversar com a gente e explicar um pouquinho mais o que seria esses benditos soft skills, né? Para todo mundo, para a gente aprender um pouco mais com você e dizer se isso é ou não é importante agora, durante a pandemia e principalmente pós-pandemia, Edgar. Muito bom, que legal, que legal. Eu percebi que você estava presente aquele dia com o Renan da Yankee Soluções e fiquei muito contente. É, Bem, é, esse termo soft skills é muito utilizado na minha área, que é a área de tecnologia da informação, de computação, pode ser um sinônimo. Por quê? Porque é uma área muito técnica, né? Então, quando a gente fala que todas as disciplinas, todas as competências, todo, toda disciplina de informação que a gente precisa do âmbito técnico, normalmente, na minha área, é chamado de hard skill, né? São as habilidades técnicas, enfim, sem traduzir, né? A soft skill as soft skills são exatamente aquelas competências humanas. São as lights, as leves, que não são hard, que não são pesadas, que não são técnicas. A minha área, quase na sua totalidade, ela contribui para a formação das competências técnicas, as hard skills. Se você for na maioria das universidades, dos cursos, é sempre a questão técnica. Só que, felizmente e finalmente, as competências de relacionamento, afetivas, relacionadas à inteligência emocional, as competências afetivas, elas estão sendo muito mais bem vistas. Inclusive, nos processos de contratação e de manutenção dos funcionários das empresas, valorizadas. Estamos no começo, eu diria ainda no começo, de um grande momento, porque essas competências já eram necessárias há décadas. Porque, assim, por mais que a minha área seja muito técnica, né? Temos que programar e trabalharmos com os equipamentos, mas também com a programação dos equipamentos, sempre há um cliente, sempre há uma equipe, sempre há o outro, a pessoa, porque você não faz nada a não ser para que alguém, um ser humano, o utilize, né? Então, sempre foi assim. Só que essas competências, o outro, não eram valorizados, não é? Então, cada vez mais, né, e isso não acontece só na minha área, eu acho que está acontecendo em toda parte, e se a gente for observar o que vocês estavam conversando na última meia hora, se a gente for observar, analisar com profundidade os últimos comentários dos ouvintes, nós estamos percebendo o quanto falta de competências afetivas relacionadas à inteligência emocional e de relacionamento em todo o ser humano, né? O quanto nós precisamos crescer nisso, né? Quando a gente não sequer enxerga que o outro existe, quando a gente
não está nem um pouco preocupado com o impacto que as nossas ações proporcionam no outro, a gente está dizendo que as nossas soft skills, que as nossas competências afetivas ou humanas, estão tendendo a zero. Né? Então, é sobre isso que falávamos, é isso que significa soft skill. Não sei se te respondi suficientemente. Agora, Edgar, quando a gente fala dessas competências pessoais em tempos de pandemia, eu ontem recebi um documento muito importante tratando dos próximos passos, né? O que seremos pós-pandemia em nossas relações comerciais. E muito se fala do adeus ao presencial mesmo, assim, ou um gradativo adeus ao presencial. Dessas relações cada vez mais virtuais, de um aumento considerável das compras pela internet, né? E inevitavelmente isso deve caminhar a passos ainda mais largos a partir de agora. Onde entra a relação, quando a gente está falando máquina com máquina, veja, né? Eu atrás de uma máquina, comprando por uma máquina, não sei quem é o vendedor, não sei quem é que está do outro lado. Como tornar isso mais pessoal, né? Como tornar isso um pouco mais quente, se a gente não tem a possibilidade de saber de fato quem está do outro lado? Como emprestar as minhas habilidades pessoais nesse tipo de relação? Legal, grande pergunta. Bem, eu queria, para começar a te responder, colocar duas coisas que eu considero premissas fundamentais. Primeira coisa, nós caminhamos pelas idas e vindas em relação aos extremos. É muito interessante ver o processo que acontece dentro da gente, dentro da sociedade, de que nós estamos sempre tentando tocar os extremos. Então a gente passa de uma situação presencial, agora todo mundo está falando que tudo vai ser não presencial, né? Os extremos são problemas, sempre são problemas. E nunca a normalidade das coisas está nos extremos, né? Então, não. Eu não entendo que nós só teremos, ou em sua grande maioria, apenas relações não presenciais. Não entendo. Vai aumentar? Sim. Estamos falando muito de trabalho em casa, de home office? Sim. Existem empresas que estão entregando seus imóveis alugados para que 100% dos seus funcionários trabalhem em casa? Sim. Isso vai perdurar? Não acredito. Porque, assim, olha, eu acho que o Éden vai gostar agora da minha citação. Tão pouco citado, o velho nosso Rui Barbosa, ele falava uma coisa que sempre me impressionou e sempre me fez ficar pensativo. Ele diz assim: nada pior do que tratar igualmente os desiguais. Né? Nós somos desiguais. Temos direitos iguais, mas somos desiguais. Funcionamos desigualmente em muitas questões. Então, assim, não serve para todo mundo o mesmo remédio, a mesma solução, né? Então, assim, aumentará? Sim, aumentará. Mas vai tender a um equilíbrio. Muitas atividades são facilmente feitas de forma não presencial. Muitas não são. Esse é o primeiro ponto. Segundo grande ponto. A gente nunca pode perder de vista de que o centro da vida, e me corrija se vocês não concordarem, o centro da vida humana é com o outro. O centro da vida humana é sempre por conta, através de um relacionamento. Sempre. Sempre. Tudo que a gente faz visa, consciente ou inconscientemente, o relacionamento. Eu vou ganhar muito dinheiro. Para quê? Para quê? Certamente é para você viajar com alguém, é para você jantar com alguém, é para você fazer uma coisa com alguém. Sempre. Ou é pelo menos para você mostrar para alguém. Sempre tem o outro na jogada. Se sempre tem o outro na jogada, tudo que a gente faz é meio. Tudo que a gente faz é apenas
para chegar nesse objetivo, que é o outro. Então, os relacionamentos, muitos relacionamentos, isso está em franco crescimento, vai ser através ou seja, de meios tecnológicos. Né? Nós temos aí aplicativos de relacionamento, nós temos 1000 questões. Então, assim, não vamos perder de vista que tudo acontece em função do relacionamento. Em função do relacionamento. Então, antes, adoramos tomar um café pessoalmente com alguém. Isso vai continuar acontecendo? Não tenha dúvida que sim. Mas a gente vai também falar pelo celular? Não tenha dúvida que sim. Por quê? Porque nós sentimos uma necessidade brutal do outro. Brutal. Então, nós vamos usar todos os meios, todas as possibilidades, tudo que nós pudermos. Por que a gente está falando desesperadamente pelo WhatsApp, pelo Zoom, não sei o quê, não sei o quê? Por quê? Por que a gente não fica quietinho em casa, lendo e comendo e conversando com quem está aqui? Porque não basta. Porque nós queremos mais relacionamento. Então, assim, as coisas vão aumentar, infelizmente vão para os extremos, para depois tenderem a um determinado equilíbrio. E tem uma outra situação, Edgar, que eu entendo que, embora virtual, mas ele acaba, é uma relação que acaba sendo esquentada, que é você sair do teclado do seu celular, né, das letras ali colocadas, e emprestar a sua voz. Né, colocar ali a sua voz, porque a gente sabe, que as pessoas que nós conhecemos e nos relacionamos, você sabe pelo tom da voz e pela forma que ela deu bom dia, se realmente aquela pessoa está vivendo um bom dia. Você sabe pelo tom no atendimento de um vendedor, se ele está disposto realmente a te atender bem ou se você está sendo um caroço na vida dele. A gente sabe disso. Quantas respostas que você tem que dar no celular e você começa a digitar a resposta e fala assim, eu acho que é melhor mandar a minha voz para a pessoa não achar que estou sendo áspero, pontiagudo, grosseiro, eu vou gravar. Sim. Olha, Edgar, já pensou em fazer assim e tal? Porque você escrever, Edgar, já pensou em fazer assim? Né, cria ruído, né, já pontinhas ali que podem gerar desgaste, confusão. Então, talvez até nesse ponto dê para esquentar virtualmente algo, emprestando a sua vida, a sua força, a sua energia para aquela relação, não dá não? E uma outra observação também, só para complementar o que o Pittoli falou, é a criação de alguns desenhos, os chamados emojis. A ideia da criação dos emojis é que mesmo que você não consiga comunicar de maneira oral, às vezes não é possível, você consegue externar a sua situação daquele momento através de um desenho. Mas é muito pasteurizado aquilo, Sim, mas é apenas para demonstrar que através da tecnologia precisa se demonstrar a sua emoção. Os brutos também amam. Exatamente. Então, mesmo sem poder falar, você tenta demonstrar a sua emoção através de um desenho, através de um emoji. Também pode ser um cabinho, né? Aqueles coraçõezinhos, aquele negócio tão estranho, rapaz. Eu falo, o que é isso aqui, rapaz? Até entender que aquela mãozinha junta não era para oração, era um toque de mão. Sabe, high five. Eu sou um cara à moda antiga. Diga, desculpa. Imagina, mas é isso mesmo. Vocês percebem que a gente tenta sofisticar e tornar mais humano, mais quente o meio de comunicação? De fato, veja, a gente fala mal, mas escreve muito pior, convenhamos, não é? A escrita, ela é muito mais pobre, né, do que a fala, né? O conteúdo de informações que tem na fala, e eu estou falando de um mestre, que é o Pittoli, sobre o assunto, é brutal, brutal. E veja, a tecnologia percebendo, quer dizer, as pessoas que trabalham com tecnologia percebendo isso, caminham nessa direção. Não sei se vocês já perceberam que os sistemas de inteligência artificial, principalmente, começaram a aprender a traduzir a nossa voz em escrita, tudo mais. E agora, cada vez mais, as coisas estão caminhando para tudo ser voz. Existem tradutores simultâneos hoje. Nós estamos falando via Skype aqui, eu estou falando com vocês via Skype, eu posso falar com um chinês e o Skype vai traduzir simultaneamente o que eu estou falando ou o que eu estou escrevendo. Né? Por quê? Porque o relacionamento precisa se tornar cada vez mais completo. Né? É muito mais difícil me relacionar com uma pessoa através da escrita, muito mais fácil através do mecanismo natural que é a linguagem humana.
né? Então, assim, nós vamos caminhar para isso. E uma curiosidade para aproveitar, o teclado nos computadores é um dos itens do equipamento que menos evoluiu ao longo das últimas décadas. Ele continua praticamente idêntico desde o começo. E ele acaba sendo um problema. E ele vai evoluir. Para o quê? Para você falar com o computador. Né? E a gente vê que estão avançando as tecnologias vestíveis, que são aquelas que vão estar na nossa roupa, no celular ou no próprio relógio, como já está acontecendo, daqui a pouco vai estar no óculos. Então, o computador ele tende a desaparecer, se integrando aos objetos comuns que a gente tem, né? E sendo cada vez menos tecnológicos e cada vez mais se integrando à natureza humana. Essa é uma tendência que me parece inevitável também. Tem uma participação aqui, Edgar. Tá assim, Pitori, só gente boa nesse programa, hein? Ele me inclui, Éden e Edgar. Top. Aliás, provoca nosso amigo Edgar aí. Diga que as empresas contratam pelo hard skill e demitem pelo soft skill. Abraços a todos do Eric Garmes. E o Eric ainda diz: soft skill, sem dúvida, faz toda a diferença. O sucesso de uma empresa está nas duas coisas, mas se tivesse que escolher alguém para trabalhar comigo, sem dúvida seria pelo soft skill, diz Eric Garmes, meu amigo da Pascoaloto, ouvindo a gente e contribuindo. Edgar. Poxa, ele fala que grandes participantes da conversa, e a gente precisa incluí-lo, inclusive, né? Está participando também da conversa. Obrigado, Érica, é um prazer. Faz tempo que a gente não se fala, infelizmente. Merece um café. Mas não tenha dúvida disso, ele está corretíssimo. E isso é um problema da área de recrutamento e seleção lastimável. E olha, não culpa do RH, tá? Culpa muitas vezes da cultura e das orientações das empresas, evidentemente com honradas exceções. Eu tenho dito, parafraseando um pouco o que o Eric diz, eu tenho dito que a gente contrata pelas competências técnicas, que é a mesma coisa, e demite pelas atitudes. Porque se você pensar, esse é o grande motivo que faz com que a gente demita as pessoas. Se ela não sabe e quer aprender, e querer aprender é uma atitude, ela vai aprender. A empresa vai oportunizar, ou ela mesma vai fazer isso. Agora, se não há as atitudes adequadas que levam ao crescimento da pessoa e do contexto, fatalmente ela será demitida. Agora, por que é que, no processo de contratação, a gente não valoriza as atitudes? Por quê? Por que nos currículos nós não colocamos quais são as nossas soft skills? Né? Isso está começando, eu percebo, mas é preciso meios talvez mais sofisticados. Não basta dizer que eu vou bem em situações de conflito. Não basta dizer que, etc. Eu preciso ter exemplos, eu preciso comprovar, eu preciso que, quando as pessoas falarem do profissional, eles citarem as competências humanas, as soft skills, porque isso precisa ser cada vez mais valorizado. Não tenha dúvida, o Eric está corretíssimo, eu concordo plenamente com ele. E o Eric Games, Edgar, ao longo da semana, a Pascoaloto anunciou aqui a abertura de 500 vagas, né, de empregos, né, você deve ter ouvido ao longo da programação. Aí Sim. O que me chamou a atenção é o seguinte: em tempos de pandemia, adaptamos o processo de seleção e acaba a seleção sendo feita de maneira virtual. Você envia o WhatsApp para a Pascoaloto e participa da seleção, preenchendo apenas 2 pré-requisitos, você participa da seleção. Né? Maior de 18 anos e ensino médio completo. Pronto. Então, ok. Veja, eu começo a perceber, até tentei dar dicas aqui para o ouvinte Jovem Pan, interessado nessas vagas da Pascoaloto ao longo da semana, em como se portar no primeiro recado enviado para Pascoaloto. Eu vi você fazendo isso, Pittoli. Nossa, eu tentei assim, quase falar, não escreve assim, e aí, beleza, com BLZ, né? Sabe aquele... E aí, mano, beleza? Eu tentei, tipo assim, por favor, cuida disso, que o teu oi pode fazer a diferença para definir a sua contratação. E mais do que a sua contratação,
os degraus que você vai subir dentro da companhia. Por favor, olha por isso. Para alguém um dia falar assim, ó, esse rapaz, desde a primeira participação dele conosco, virtualmente, ele se mostrou diferente. Edgar, é muito difícil para uma empresa do porte da Pascoaloto, por exemplo, falando do Eric Garmes aqui, imaginar que ela vai fazer uma seleção virtual, seleção sem olhar nos olhos. Então ele tem que ter ainda mais elementos para poder selecionar. Concorda? Exato. Plenamente. E aí tudo que a pessoa, qualquer questão da pessoa, qualquer comportamento, qualquer expressão dela, como até o beleza, já implica e já significa alguma coisa. Então você vê, eu entendo que os profissionais de RH, eles têm competência para fazer os filtros necessários, mesmo através de uma seleção não presencial. Porque você sabe que são degraus, né? São escalas, né? Você coloca diversos filtros e as pessoas vão parando nos filtros, né? E passa por todos aquele que vai ser contratado. Então, sem dúvida, as suas dicas foram muito pertinentes e eu considero, Pitoli, esse processo de seleção para o candidato uma escola, não é? Porque, assim, é um momento de avaliação, né? Ele será avaliado por alguém, né? É um momento que muitos temem, mas a gente precisa desestigmatizar o processo de avaliação. Para quem é avaliado, a avaliação é uma coisa boa. Eu preciso saber em que ponto eu estou. Porque eu quero ou não quero estar melhor. Veja, eu evitei a expressão melhorar. Porque quando a gente fala eu quero melhorar, geralmente é melhorar para o mundo, melhorar na visão do outro. Não. Eu quero estar melhor por mim. Porque é bom estar melhor, é bom avançar, é bom subir na escada, é bom escalar os degraus, né? Então o processo de avaliação, ele precisa ser querido e não considerado uma tragédia, um crime, uma coisa ruim, né? Então, assim, tomara que muitas pessoas participem de processos de avaliação, processos de recrutamento, para que eles se enxerguem, né, e tomem providências a respeito da sua carreira, da sua vida. Mandando um abraço também para o Eric Garmes. Nós somos contemporâneos na Faculdade de Direito, sentei próximo a ele, tive o prazer de conhecê-lo ali ainda nos bancos escolares, lá no século passado. Não vamos lembrar disso, não. Não precisa falar isso. O Eric agora, o Eric tá um garotão, pô. Edgar. Mas ele é muito mais novo do que eu. Ah, ok, perfeito. Muito bom. É o seguinte, Edgar, eu vou continuar nessa esteira, porque você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, primeiro a respeito do Rui Barbosa, que é o princípio da equidade, tratar de maneira diferente os diferentes. Sim. E com relação às empresas, algumas estão indo para o extremo de não ter mais o prédio e outras provavelmente trarão os seus funcionários de volta. E o grande desafio que eu vislumbro para os RHs neste momento é entender dentro do seu corpo, dentro daqueles funcionários, quais têm a habilidade, a aptidão ou a necessidade de voltar a ter o convívio dos seus próximos e quais não querem continuar em casa. Este eu acredito que seja um grande desafio para as empresas a partir de agora, de que eu posso ter funcionários dentro da minha empresa, indoor ou não. Você entende isso, que isso também será uma maneira ou uma forma dos RHs se desenvolverem nas empresas, Edgar? Sim, é uma grande oportunidade para eles. Olha, eu lamento a miopia brutal, beirando a cegueira, para ser legal, né, de alguns empresários que não valorizam os seus setores de RH, né, e que não desafiam os setores de RH, né, colocando como um dos departamentos grandemente importantes de uma empresa. E olha, eu vou citar só no aspecto econômico. Só no aspecto econômico. Quando eu contrato mal, eu perco duas coisas. Uma recuperável, outra irrecuperável. Primeiro, eu perco dinheiro. A pessoa entra, eu já gasto com o processo seletivo, e eu demoro muitas vezes 3, 4, 5 meses para perceber que eu fiz errado, que aquela pessoa não cabe na empresa, não é adequada à empresa.
5 meses. Vamos ser legais. 3 meses pagando, envolvido em projetos, tendo improdutividade, mau desempenho, com pessoas treinando, ajudando. Quanto custa isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá? E o pior custo é aquele que você não sabe quanto é. O pior custo. Mas isso é recuperável. Dinheiro se recupera amanhã. Agora, o que é irrecuperável é o tempo. E o tempo, quando não é, cuidado com dignidade, quando a gente faz desaforo ao tempo, desprezando, ele cobra um preço altíssimo, porque ele é irrecuperável. Eu conheço e já estive em empresas que montaram determinadas equipes de uma forma ruim, de uma forma errada, né, e perderam 1 ou 2 anos por conta dessa miopia ou cegueira. Isso é irrecuperável na vida de uma empresa. Por quê? Porque o contexto está se movendo. O contexto, o ambiente empresarial, o mercado, os concorrentes, as outras empresas, o mundo se move invariavelmente. Né? Então, esses 2 anos representa muita coisa. 1 ano, que seja, qualquer coisa, 3 meses, representa muitíssima coisa. E você não vai recuperar. Então, assim, os RHs precisam entender o próprio valor, com certeza, mas eu lamento profundamente que os seus grandes clientes, os clientes do RH, que é o empresário, o proprietário da empresa, valorizar tão pouco o trabalho desses profissionais que têm hard skill, ou seja, que têm técnica para fazer boas avaliações e que têm meios, Éden, para entender o que o funcionário que está home precisa e o que o funcionário que está dentro da empresa também precisa, usando o princípio das diferenças, como você disse. Né, de que somos pessoas diferentes e que a solução não serve para 100%. Nós precisamos tomar cuidado com aquele princípio que a gente aprendeu lá no começo da Revolução Industrial, que homogeneiza tudo e todos. O mesmo tipo de princípio que a gente vê nas escolas, nas empresas, nas indústrias, isso continua, infelizmente, ainda com muita força. Isso mudou um pouco em relação ao consumidor, e nós temos tecnologia para isso, né? Nós já estamos tentando tratar o consumidor de forma individualizada, mas os funcionários ainda são tratados como sendo uma massa, ou um rebanho, ou como sendo todos com as mesmas necessidades, habilidades, tendências e etc. É uma lástima, é muita miopia, para não dizer cegueira. Mas, e Edgar, eu entendo que os departamentos de RH, o departamento de RH, vai ter um desafio à frente gigantesco. E justifico. Nós temos agora uma leva de pessoas sendo demitidas, fechando suas empresas, perdendo oportunidades, muitas delas deixando de poder trabalhar com aquilo que tem como vocação, como dom, e passam a pegar papel no vento, o desespero, eu preciso trabalhar. E essa pessoa, ela vai topar qualquer parada, até se auto-sabotando, olhando e falando assim, ó, sem dúvida, eu não sirvo para estar aqui, mas eu preciso estar aqui pela grana, senão eu vou passar fome. Essa pessoa, primeiro ela vai olhar para ela e vai reconhecer que é uma alta sabotagem, porque ela vai estar se ferindo seus princípios. Veja, não é por questão de valores, longe disso, mas assim, não tem nada a ver comigo eu estar ali, mas ela vai precisar estar. E o RH vai ter que ter uma habilidade gigantesca para dizer o seguinte, você está aqui por quê? Ah, estou aqui para comer. Eu não estou aqui porque eu quero crescer na empresa, eu estou aqui porque eu estou desesperado. Essa pessoa, é claro, todo mundo é passível de transformação. Entretanto, pode ser pérolas aos porcos, qualquer tipo de investimento que você venha a fazer, e essa pessoa não vai tirar proveito disso, porque ela só está ali com um único objetivo, se salvar da fome. Sim. Então eu acho que o RH daqui para frente também vai ter essa dificuldade, Edgar, em enxergar de fato quem é que está ali porque quer estar ali, ou quem está ali porque precisa estar ali. Sim.
Você tem toda a razão, Pitoli. Isso vai acontecer quando os percentuais de desemprego num país cresce muito. Você entra numa situação onde os RHs realmente recebem pessoas desesperadas e que colocam no currículo ou falam assim, eu faço qualquer coisa. Né? Então, isso vai acontecer ou já está acontecendo e é um grande desafio. Mas eu quero aproveitar a sua deixa e falar aos que procuram os empregos. E o que eu falo para eles é o seguinte, até um pouco dentro do assunto que você estava falando com o Huxley, ou que você comentou a respeito dos músicos que não devem ter vergonha de dizer que precisam. O funcionário que precisa, a pessoa que está realmente precisando, a pessoa que está realmente precisando de um emprego, ela não tem que se sentir diminuída. Ninguém tem, só porque precisa. Não tem. Porque precisar não é humilhante. O que é humilhante é roubar, é ser indigno, é ser injusto, é ser... Isso que é humilhante, nessa linha. Precisar não é uma humilhação, não é um demérito, não é um crime, não é imoral. De forma nenhuma. Então, nós precisamos entender que a minha necessidade não me diminui. Ela é apenas um contexto, nada mais do que isso. Um contexto. Realmente um contexto. Um desafio. Da mesma forma que a riqueza ou ter um emprego é também um contexto, nada mais, e também um desafio. Então, o que eu sugiro a esses profissionais, encontrem esses departamentos de RH, encaminhem-se para as entrevistas de queixo erguido, evidentemente sem arrogância, de cabeça em pé, levantada, porque... Você é uma pessoa digna. Você é uma pessoa digna. Porque a necessidade não muda o que você é, não diminui as suas habilidades, o que você sabe, a sua experiência. E a sua condição é uma alavanca para que você seja muito melhor no que você é. Diga para o profissional de RH quais são as suas habilidades. Não diga que... Pode dizer que você precisa, mas a empresa não deve contratá-lo porque você precisa. Deve contratá-lo pelas habilidades que você vai mostrar a ela que tem. E que você tem. E que muitas vezes nem sabe quais são, infelizmente. Porque não se avalia adequadamente, não se auto-observa adequadamente, não pede feedbacks adequados aos seus patrões e ex-patrões. Então, compareçamos às vagas de emprego, aos processos de recrutamento e seleção com dignidade. Preciso sim e preciso muito, mas estas são as minhas habilidades. Essas são as ferramentas do meu bate-cinto, né, que posso ajudar a sua empresa desta forma, nessas situações, que tenho muitos motivos para crescer nessa empresa. Por quê? Porque preciso. Tenho muitos motivos para aumentar as competências. Por quê? Porque preciso. E esta é a razão para ser contratado. Porque eu tenho as habilidades e tenho o motivo para ser melhor do que eu era ontem. Muito bom. Muito bom. Edgar, obrigado de novo. Estou aqui te ouvindo e viajando aqui, contemplando tudo que você fala. E agradeço a oportunidade de te ouvir, meu amigo. Obrigado por tudo, viu, gente? É uma alegria chegar no sábado e amanhã vai chegar numa quinta de novo, para poder a gente estar conversando sobre assuntos que eu considero tão sérios e tão bons para que a gente se estimule com eles. E veja, eu sou aqui só um papagaio que fala de coisas, o que vale é o que cada um vai fazer com isso, né? A imagem que cada um tem de si mesmo, que nas situações de crise não pode diminuir. Não pode diminuir. Precisa, pelo contrário, crescer, porque assim, infelizmente, nós somos aqueles que guardamos tesouros dentro de nós e que esses tesouros precisam ser revelados na crise.
nas situações difíceis, porque aí é que eles se tornam mais valiosos. Obrigado por essa oportunidade. Boa semana, Edgar. Boa semana para você, Pitoli, Thiago, Éden, todo mundo aí, o Pinguim. É um prazer estar com vocês. Grande abraço. Abraço, querido. 11 horas e 2 minutos, 11 e 2.